Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito do consumidor. É uma demanda muito interessante e muitas pessoas procuram o nosso programa, mandam perguntas justamente nesse assunto. Por isso que a gente traz sempre profissionais para debater o tema. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Marco Aurélio, ele que é diretor do PROCON de Santo André. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Tudo bem. Doutor, fala um pouquinho como que é o funcionamento do PROCON de Santo André. Parece que teve uma aumento de demanda aí, ou teve uma demanda bem grande de 10 mil atendimentos. Explica pra gente o funcionamento, essa demanda toda. O PROCON de Santo André, ele historicamente tem se mostrado como o mais demandado da região ABCD-MRR, das sete municípios. Isso pelos nossos números apurados pelo sistema SINDEC, que é do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional do Consumidor. E nós mantemos essa dianteira, né? E fruto, acho que na verdade, de um trabalho já antigo que vem sendo prestado pelo valoroso corpo de servidores que estão lá, alguns há muito tempo, e o consumidor de Santo André se sente à vontade e tentado aí lá apresentar suas demandas para nós. Então esse volume de demanda decorre justamente da confiança que o PROCON de Santo André transmite à sociedade como um todo. E qualquer pessoa pode procurar o PROCON? Sim, sim. Eu acredito que seja isso mesmo, né? Que o PROCON já é uma marca consolidada, né? Dizem que PROCON e bombeiro ninguém se opõe, né? Os outros órgãos públicos, a gente tem sempre uma certa ressalva, alguma coisa, mas em relação ao PROCON, aos bombeiros e tal, há uma reserva de bondade aí que nos credencia e nos dá prestígio junto à população. Então, nosso papel é atendê-los. Entendi. E quais as demandas mais frequentes, as reclamações mais frequentes, doutor? Nós estamos falando aqui de telefonia, dos serviços essenciais, né, doutor? Certo. Que eu até tirei um breve relatório, e desses quase 11 mil atendimentos em 2014, 3.280, quase 3.300 foram só para o segmento telefonia fixa, móvel, internet e banda larga, né? Nas mais variadas empresas. Então é muita coisa, muito problema com essas empresas concessionárias. Mas por quê? Porque as empresas não estão prestando um serviço adequado, ou porque diante desse volume de chuvas, então aumentou a queda de postes, iluminação, ou iluminação não, o poste cai e aí tem um sistema de telefonia, de internet ali também. Sim. É por isso, será? Olha, na verdade, eu atribuo ao tamanho da base de clientes dessas empresas. Essas empresas concessionárias, as operadoras aí, Oi, Vivo, claro, TIM, elas têm, enfim, Vivo também, elas têm uma base gigantesca de clientes, e a gente nota que nem sempre aquela parte do marketing que eles cuidam tanto de tentar vender novos produtos e serviços se faz acompanhar pelo investimento em infraestrutura, por exemplo. Entendi. Então, Daniel, se uma antena atendia 50 estações base celulares e passa a atender 100, é intuitivo que a banda vai se estreitar e o serviço vai cair de qualidade. Tem uma queda acentuada e perceptível, né? Exato. E aí que demandam as reclamações. Doutora, a gente está num momento aí onde existem questionamento quanto à questão da água, da falta da água e tudo mais. Um período de chuva, apesar de não o ideal para nos ajudar nessa questão, mas além de ser um período de chuva, existem os raios, os trovões, e aí isso de uma certa forma muitas vezes danifica os aparelhos eletrodomésticos, até das empresas. Como proceder numa situação dessa, onde caiu um raio, de repente caiu a rede elétrica e queimou os aparelhos de uma determinada residência? Pois há que se verificar por onde entrou o bendito do raio, que ele entra normalmente por dois caminhos, ou pela rede elétrica ou pela rede telefônica. Certo. Né? Eu mesmo, semana passada, coincidentemente, tive o meu modem queimado. Olha só. Até que pedi para trocar e trocar rapidamente, né? Mas também as empresas de energia elétrica também não estabelecem, não colocam sistemas de segurança mais apropriados nas suas redes, e nós acabamos ficando vulneráveis aí, nossos equipamentos muitas vezes
pifa, né? Uma sobrecarga que vem das cargas climáticas, né? Exatamente, numa situação dessa, tudo bem, queimou o modem, aí a empresa é obrigada a trocar, ela vai vir e vai trocar. Mas se queima a minha televisão, por exemplo, a minha geladeira, o que eu faço? Eu posso procurar o PROCON? Sim, pode sim, e inclusive para queima desse tipo de produto, que aí já não tem ligado a uma conexão telefônica, em princípio, apesar que hoje tem Smart TVs que até tem, mas normalmente ainda é mais a antena e o cabo elétrico, né? Para isso tem até uma resolução da ANEEL que prevê um processo de indenização pela esfera administrativa com a própria empresa. Olha que legal. Né? E eles são obrigados, tem que cumprir prazos, né? Se for geladeira é um item essencialíssimo, então o atendimento tem que ser mais rápido ainda, né? Entendi. Mas é isso, há um caminho, há um procedimento próprio administrativo com as próprias empresas concessionárias. Agora, em não dando certo, em demorando, em as empresas desconfiando que não é isso, não quer pagar, enfim, a gente sabe que elas são estrangeiras, a matriz delas está fora, elas têm que mandar lucro, né? Sim. E isso aí gera um pouco de prejuízo, essa lado do prejuízo eles não gostam muito que aumente. É verdade. Né? Mas se não houver esse atendimento de uma forma satisfatória, é ir no PROCON com os protocolos, né, que vai ser aberto um processo administrativo e o consumidor tem que ser ressarcido. Entendi. Uma curiosidade, doutor. Esses valores, por exemplo, a geladeira, é um valor padrão ou você pode colocar modelo da sua geladeira e tudo mais e eles fazem uma avaliação de mercado e te restituem? Ou não? Ah, não, queimou a geladeira é R$500 e acabou e vai chorar no PROCON. Não, até porque eles pedem que o consumidor, né, afetado aí junte a nota fiscal de aquisição. É um problema que às vezes nem sempre ele tem, o consumidor, que às vezes é um produto antigo. Mas aí, nesse caso, ele vai, com a empresa, ela vai estimar um valor que dê uma geladeira pelo menos mais básica, caso seja um modelo muito antigo, fora de linha. Agora, caso seja desses duplex, caros aí, que custa quase um carro, aí não. Apresenta a nota e vai ter que indenizar pelo valor da nota. De acordo com o valor da nota. Interessante. Doutor, tudo bem, a gente está falando dessas questões, mas uma outra situação que é muito comum, e eu acho que chegam muitos problemas no PROCON em relação a isso, que são as cobranças indevidas ou abusivas. Aliás, existem cobranças que nem tem razão de existir. Por exemplo, uma pessoa de repente vê o seu nome negativado, e aí procura a empresa e falou, olha, eu nunca fiz nenhum contrato com você. Não é possível, não tem a razão de existir essa dívida. O que fazer numa situação dessa? Numa situação dessa, a orientação é basicamente a mesma, né? O consumidor deve, em primeiro lugar, se dirigir ao concessionário, né? E abrir esse protocolo e pedir que se estorne esse valor indevidamente lançado no CPF dele. Certo. Né? E, claro, o sistema jurídico, normalmente, estruturado para averiguar esse tipo de coisa. E caso, enfim, não surta efeito, o consumidor tenha razão, ele tenha sido realmente prejudicado com a inscrição indevida por cobrança não autorizada, de qualquer valor que seja, ele pode entrar até no judiciário, pedir até dano moral, além do material, e assim por diante. E o PROCON, nessa situação, atua também? Atua também. Atua? Mas para procurar o PROCON, as pessoas precisam de um advogado ou não? Não, é direto. É política pública de atendimento direto, sem custo. O consumidor vai diretamente lá com sua documentação e vai ser atendido, né, de acordo com a sua ordem de chegada, sem nenhum valor a ser cobrado. Né? Então é uma previsão até constitucional da política pública de defesa do consumidor. Aliás, é base da ordem econômica, né? Lá na Constituição tem isso, né? A ordem econômica ela só se dá, né, todo o comércio e serviço prestado, ele meio que se justifica também pelo respeito ao direito do consumidor. Entendi. Né? São duas faces da mesma moeda. Interessante. Doutor, o programa é ao vivo e tem uma pergunta aqui, é do Leonardo de Santo André. Aliás, antes, só aproveitando que eu não falei no começo do programa, a Web TV tem um contato agora através do WhatsApp e eu vou passar o número para quem quiser mandar, não só por e-mail também, pelo Facebook, mas pelo WhatsApp. O número é 11 94564 7884. Se quiser mandar perguntas pelo WhatsApp, está aí à disposição também o número.
E agora tem uma pergunta do Leonardo, ele é de Santo André, ele quer saber o seguinte. Sou comerciante e tive prejuízos por falta de energia. Perdi 2 freezer e estou recorrendo para ser ressarcido. Se eu for para pequenas causas, consigo ter o valor dos freezers? Ele consegue sim. Na verdade depende da apuração da causa. Certo. Se a causa foi pela uma sobrecarga elétrica, né? Isso se constatar, né? Isso é constatável facilmente ali com o desmonte do aparelho. Claro, consegue sim. Não só a reparação do freezer, também do que tinha dentro. Às vezes o que tinha dentro é mais caro do que o próprio freezer. Dependendo do que tinha dentro. E quem faz essa avaliação normalmente, doutor? São os funcionários das empresas ou a pessoa o particular tem que contratar um perito para avaliar? E como é que é? Normalmente, aquilo que eu falei um pouco antes. A base, a coisa se dá por meio de comprovação da despesa, né? Certo. A gente pega a nota do freezer, a nota dos itens que estavam lá dentro, perecíveis, esse tipo de coisa, e esse é o valor a ser perseguido, né? Tá. Então, agora caso não haja, pode, em um caso extremo, pode até vir a ocorrer alguma situação de perícia, caso mais complexo. Eu não me refiro nem ao valor em si, mas a constatação de que aquele dano ocorreu justamente em razão de uma falha da companhia elétrica, de energia elétrica. Porque a pessoa pode simplesmente, queimou meu freezer, quer saber de uma coisa, eu não tenho dinheiro para comprar, eu vou lá fazer uma reclamação na Eletropaulo e vou ganhar um pouquinho, vou ganhar um novo. Sim. E isso, claro, lógico, a gente sempre está ao lado do consumidor, mas ao lado da honestidade acima de tudo. Então, para evitar esse tipo de coisa, pode a empresa, de repente, olha, eu não acredito que esse freezer queimou assim, porque não teve pico de energia nesse determinado horário, então eu vou fazer uma avaliação. Existe isso? É possível porque aí você está no campo da prova, né? No campo da prova é possível a prova, a contraprova, e há relatórios hoje, inclusive desses sites de meteorologia, mapeamento de incidência de raios, esse tipo de coisa hoje é muito facilmente verificável. Né? Entendi. E assim, é possível fazer essa prova, né? E além do que, o que ajuda o consumidor, aí, claro, o de boa fé, né? Porque a boa fé ela é bilateral. Claro. Ela tem que existir para o fornecedor de produto ou serviço, mas também para o consumidor. Sim. Né? Nós temos que verificar se ele está com a razão, nem sempre está, né? Às vezes se equivoca, às vezes acha que tem direito, mas a gente faz uma análise às vezes mais criteriosa e vê que não tem. Enfim, mas em casos extremos, inclusive o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova. Né? Quer dizer, a empresa ela fala, Daniel, o teu equipamento não foi queimado por descarga elétrica, então ela vai ter que fazer aquela prova que no direito é um nome meio esquisito, mas a gente chama de prova demoníaca, que é prova de fato negativo. Entendi. Né? Então ela vai ter que fazer prova do que está alegando. Falou, Daniel, o seu freezer queimou por tal razão que não uma descarga elétrica. E aí vai ser uma prova muito difícil. Né? Se ocorrer a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, certamente o consumidor teria êxito numa demanda desse tipo. Entendi. Bom, doutor, a gente vai a um rápido intervalo e obrigado aí pela pergunta que foi enviada para a gente e a gente já volta e vamos falar mais um pouquinho sobre direito do consumidor. Até daqui a pouco. Os ovos, passe essa informação a seus vizinhos. Aqui, a dengue não tem chance. DAI, Departamento de Água e Esgoto de São Caetano do Sul. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre direito do consumidor.
E para vocês que querem mandar perguntas para a gente, pode mandar além das formas convencionais que a gente já coloca à disposição, que é Facebook e e-mail, agora a gente também tem o WhatsApp, que o número é 94564-7884. E o nosso convidado é o Dr. Marco Aurélio, ele que é diretor do PROCON de Santo André. Doutora, a gente estava falando há pouco sobre, aliás, no intervalo, a gente estava comentando sobre o sistema, o saque, o famoso saque. Sim. Que a gente muitas vezes liga e fica, ou qualquer tipo de prestação de serviço que você queira ligar. Sim. E se eu não me engano, existia até um limite, me corrija se eu estiver errado, sim, um limite de tempo de espera, mas hoje em dia ninguém respeita limite nenhum e você fica realmente sentado esperando um atendimento que às vezes nem chega. Explica pra gente um pouquinho o que é o saque e quais os direitos do consumidor. O saque é uma obrigação de toda empresa que se preze, empresa que tenha uma certa estrutura, uma certa grandeza, né? Toda empresa do ramo de vestuário, calçado, montadora, concessionárias de serviços públicos, né? Todas hoje em dia são obrigadas a ter um saque, que é o canal de atendimento específico ao consumidor. Certo. Né? Agora ocorre que realmente os saques, às vezes, nós é que viramos o saque muitas vezes. O PROCON é que acaba virando o saque das empresas, porque os saques, em muitos casos, são muito ineficientes, né? Mas houve até comentava no intervalo, Daniel, que houve ano passado uma resolução da Anatel, a resolução 632 de 2014, né? Certo. Que previu aí uma série de direitos para os usuários de telefonia, internet e banda larga, né? Inclusive, dentre esses direitos tem lá a previsão de fez o contato com o saque, caiu a bendita da linha, eles te ligam de volta, né? Eles têm a obrigação de ligar de volta, né? A gente sabe que nem todas as empresas ainda estão aparelhadas para chegar a esse ponto, mas a coisa está melhorando em relação ao que já foi, até porque tem que se seguir essa resolução. Claro. E tem também tem outras novidades, como clientes antigos podem eventualmente optar por novos planos mais atrativos, mais vantajosos, que a gente fica com um plano muito antigo e acaba pagando muito caro para uma coisa defasada que não nos atende. Então, esse é dentre vários outros exemplos que a resolução trouxe. Interessante. O doutor tem uma pergunta aqui, é da Marina, ela é do bairro Boa Vista. Ela quer saber o seguinte: solicitei um serviço de internet no meu celular e quando chegou a fatura, o valor não era o que a atendente havia me falado. Posso pedir cancelamento do serviço? Pode. Nesse caso, se ela não conseguir resolver direto com a operadora, ela vai até o PROCON, né? O PROCON da cidade de residência dela, e nós até vamos aí tratar do cumprimento forçado da oferta. A empresa se comprometeu a determinada oferta, botou a oferta no mercado, o consumidor aderiu, a empresa tem que cumprir com o que se comprometeu, com o que ofereceu. Então é evidente que ela pode sim fazer esse tipo de coisa. Inclusive, no PROCON a gente pede até a gravação, muitas vezes, para verificar, passar limpo aí qual foi o teor da conversa. E eles dão essa gravação? Não, hoje em dia são arquivinhos MP3, manda por e-mail. Então hoje está muito mais facilitado do que antigamente, quando você tem que ir para o judiciário e produzir uma prova fonográfica de gravação. Hoje em dia a coisa está um pouco mais simples, né? Eu sei que é difícil padronizar, mas em regra o consumidor tem razão, ou a empresa, o consumidor na verdade contratou e não sabia o que estava contratando? Olha, tem para os dois lados. Os dois lados. Tem para os dois lados. A gente não vai dizer que o consumidor está sempre com a razão. Às vezes ele não entende também. Às vezes às vezes ele não entende as peculiaridades da contratação, né? Enfim. E muitas vezes nós lá no PROCON fazemos isso, buscamos aí o plano dele lá na internet, no site da empresa, verificamos, esse plano é assim, 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 né? Agora, se a pessoa da operadora, funcionário lá da operadora, te passou coisa diversa dessa para te conquistar, realmente a gente pode desfazer esse contrato. Agora, há que ser verificado, né? Entendi, de uma forma mais pontual, né, e específica. Exatamente. E doutora, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma consulta de uma situação onde eu vivenciei, no final do ano retrasado, se eu não me engano. Eu tinha um celular numa determinada operadora, e aí eu notava que essa operadora, os valores começaram a vir gradativos.
tudo bem, eu uso o celular? Uso, mas eu tenho um certo limite. Então eu vinha de repente ver o 100, eu estou chutando valores, tá? Sim. Mas de repente ver o 100, aí foi 150, foi 200. Você não tem condições de avaliar número por número, se realmente foi aquilo, se não sei o que lá e tal. Chegou no final do ano, a minha impressão, eu não vou nem dizer o nome da operadora, justamente porque é uma impressão minha. Mas eu fiquei com a sensação de que eles queriam pagar o 13º e empurraram para o cliente. Porque eles dobraram a minha conta sem nenhuma movimentação diferente do padrão. Acontece, doutor? Acontece sim. Por vezes as operadoras vão, de forma um pouco solerte, colocando os valores ali um pouquinho a mais que o mês anterior, e nós vamos pagando, né? Até porque se não pagarmos o serviço pode ser suspenso, aí fica pior ainda. Sim. Mas hoje toda a linha, seja pré-pago, seja pós-pago, o consumidor tem direito a tal da conta detalhada, né? Que normalmente é até acessível pelo site, você faz o cadastro ali com o teu CPF e dá para verificar lá a sequência das ligações e muitas vezes dá para localizar ali coisas que estão enfiadas ali sem dever. Para chegar num valor exato, acho que você tem que perder pelo menos um dia, fazendo somatória de contas e não sei o que lá. E um problema também é a internet. Porque a internet, eu te dou tantos megas de dados. E como é que eu vou verificar? Como é que eu vou fazer o cálculo que aquele valor corresponde à quantidade de megas? Então, é uma situação bem complicada. Eu falei de 13º, mas eu falei achando que, bom, pode ser uma impressão minha, e é minha impressão mesmo, eu acredito nisso. E o senhor confirma, então eu fico até assustado com essas operadoras. É uma situação um tanto difícil, o ponto a que chegamos é de termos o direito à transparência, né? Sim. Então hoje nós não temos só um boleto com um valor solto ali, né? Ele pode vir ele tem que vir quando houver opção pelo detalhamento. E ali tem inclusive os horários de acesso à internet, os dados consumidos e tudo mais, né? Entendi. Agora, a discussão pode ser realmente ingrata para o consumidor, porque realmente é uma situação difícil. Nós não temos um computador de mega, de kbytes, né? É um labirinto, né? Labirinto. A gente joga um pouco aqui na confiança, né? Claro, se houver uma fuga do valor mediano, claro, a gente vê que houve algum problema ali, enfim. No meu exemplo, sinceramente, para mim foi 13º, porque eles dobraram e sem uma modificação nenhuma. Mas tudo bem, uma hora que eu tiver sem muita coisa para fazer e de saco cheio desse pessoal, eu vou entrar com uma açãozinha também. Doutor, tem uma pergunta aqui da Tereza de São Caetano. Ela quer saber o seguinte: doutor, é correto a operadora de TV cobrar visita técnica? Visita técnica? Olha, a rigor não, né? É que vai depender também de que tipo de visita técnica, né? Se for para colocar mais um ponto, né? Esse tipo de contratação, muitas empresas hoje em dia dão até como bônus, que a pessoa vai passar a consumir mais, enfim. Agora, a rigor, a linha do PROCON é de oposição à cobrança de visita técnica, até porque a gente tem convicção de que o valor pago mensalmente nos boletos já abrange a prestação de assistência técnica. Entendi. Né? Até porque se der um problema e você não tiver acesso ao serviço, você vai ficar despojado dele. Não é possível, né? Entendi. A empresa tem, e só ela tem como botar a mão lá e fazer isso. Então, cobrar por isso, nós entendemos que não pode. Que não pode. Doutor, uma questão que é uma curiosidade minha, na verdade. Pontos de televisão. Muitas vezes a gente contrata a televisão, a operadora de televisão, e eles colocam um aparelhinho em um determinado ponto. Eu já obtive a informação, não sei se está correto ou não, em que não seria um ponto adicional, uma extensão, não sei qual é o nome dado, que um é permitido, um você já tem por direito. Sim. Só que assim, você não tem um aparelhinho, você fica liberado em um outro ponto e o canal que você está assistindo na TVA também é na V. Isso é verdade? E como funciona? É possível, isso aí é chamado ponto servo, né? Que na verdade a pessoa por comodidade pede além da sala no dormitório, um ponto adicional,
Mas o ideal é que peça um ponto adicional mesmo, que esses pontos servos, eles são assim, são a mera repetição do sinal que chega no ponto principal. Né? Isso é possível de... Né? Então, não é ilegal. Né? Isso que um adicional, ele é cobrado. Nesse caso não, né? Não, nesse caso não. Nesse caso, como repetição, não. Não. Nesse caso não. Até porque já está pagando, né? Já tá pagando. Então, foi mais ou menos essa informação que eu recebi. Que, olha, um ponto adicional, sem um aparelhinho e tal, esse aí não é cobrado. Sim. Mas se você quiser um ponto adicional, que tem um aparelhinho, que independente, aí esse ponto a mais seria cobrado. É mais ou menos nessa linha, né? Exatamente. Entendi. Doutor, tem uma pergunta aqui, é da Marta de Diadema. Ela quer saber o seguinte. Estou numa batalha judicial há 2 anos como operadora de TV, porque na época solicitei um pacote de canais e após 3 meses o valor aumentou. Pedi para colocar outro pacote com menos canais, mas nada adiantou. Estou a ponto de desistir desse processo devido a tanta burocracia. O que devo fazer? Então, aí que tá. Aí tem que ver a peculiaridade da contratação, que muitas vezes as empresas, as operadoras de TV a cabo fazem esse atrativo mesmo, de cobrar um pouco menos no início, certo, para fidelizar a pessoa, mas e a partir do 3º mês cobra um valor acrescido, um valor Sim. mais alto, né? Agora, isso tem que estar claro no contrato, nas propostas, nos prospectos todos que a consumidora tem. Se isso não tiver previsto, esse aumento depois do 3º mês aí, realmente é uma fuga do cumprimento do dever de cumprir a oferta feita. E ela tem direito. Agora precisa ver que hoje em dia é muito comum esse tipo de estratégia comercial, né? Das empresas oferecerem por um valor mais baixo e depois aumenta, mas isso tem que ficar bem claro, né? Se não for o caso de aumento, o aumento for indevido, aquela resolução que a gente comentou agora há pouco, também ela prevê para fins de cancelamento da assinatura, que a pessoa não tenha mais que passar pelo saque. Ela pode fazer hoje diretamente por uma opção naquele menu telefônico certo. De cancelamento, sem falar com um atendente, ou então no próprio site, né? É uma novidade também mas tem que ver a peculiaridade da contratação, se a pessoa realmente contratou isso. Tá bom, doutor. Bom, doutor, o programa está chegando ao fim. Acho que era a Tereza essa última pergunta. E até que sem querer, ou opinando um pouquinho a respeito, claro, perfeita a resposta do doutor. E ela falou um pouquinho sobre talvez a possibilidade de desistir, tal, por causa da burocracia. E eu falo para você, Tereza, é o seu direito, a justiça realmente é demorada. Mas uma hora o que é justo, o que é correto, vai ser entregue para você. Então, se tem uma demanda jurídica, deixa essa demanda jurídica correr, por mais que demande tempo, mas é um direito seu. Então, busque ele, lute por ele até o final. Esse seria o meu conselho. E obrigado pela pergunta. Doutor, o programa está chegando ao final. Se o senhor quiser se despedir, tem um tempinho aí. Daniel, eu agradeço o convite da Web TV São Caetano. Eu não, na verdade o PROCON de Santo André, que é ligado ao Departamento de Assistência Judiciária e Defesa do Consumidor da Prefeitura de Santo André, né? E estamos à disposição para quando haja necessidade de esclarecer alguns pontos, esse bate-papo que foi bastante, do meu ponto de vista, proveitoso, né? Ficamos à disposição e agradecemos a gentileza do convite. Doutor, a gente que agradece, obrigado mesmo. Foi muito esclarecedor. Bom, esse foi o Dr. Marco Aurélio, ele que é diretor do PROCON de Santo André. A gente falou um pouquinho sobre direito do consumidor. O programa Dias Melhores fica por aqui e volta na próxima segunda. Até mais, um abraço.